Falando em drogas, durante o Festival de Verão, a Secretaria Municipal da Saúde, junto com o CETAD, que é o Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas, vai realizar uma operação para evitar que pessoas dirijam aí sobre o efeito de álcool e de drogas também. Uma equipe composta por psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais vai percorrer vários locais da festa, alertando, sobretudo, os jovens. E o seu Jornal da Manhã, essa semana, tem discutido o problema das drogas. A gente sabe muito bem que milhares de famílias em nosso estado, na capital, nas cidades do interior, estão sendo aí destruídas pelas drogas. O tráfico tem sido discutido com mais força nos últimos dias por causa do brasileiro que foi executado na Indonésia por ter entrado no país com mais de 13 quilos de cocaína. E as autoridades da Indonésia já rejeitaram um pedido de clemência feito pelo nosso governo para um outro brasileiro que também foi condenado por tráfico de drogas. Por lá, a lei é muito mais rigorosa contra os traficantes. E para piorar a situação aqui na Bahia, as autoridades policiais admitem que mais da metade dos homicídios é provocada pela guerra entre traficantes. E os jovens são os mais atingidos, principalmente os negros de família de baixa renda. Mas qual será a saída? O repórter Genildo Lavinsky foi às ruas de Salvador para discutir o assunto. Assistindo ao pôr do sol no Rio Vermelho, essas duas estudantes não se intimidam em discutir a questão das drogas. Em alguns pontos, têm opiniões diferentes, mas concordam que este é um grave problema entre os jovens. Eu acho que os jovens hoje em dia estão procurando uma recreação. Só que isso está meio que banal, está muito fácil as drogas chegarem nos jovens e acaba perdendo os limites. Hoje tudo tem droga no meio, festa, barzinho. Tá tudo assim. O pessoal tem procurado bastante várias coisas novas. Antigamente a gente ouvia falar em maconha, em cocaína. Agora a gente ouve falar muito em outros alucinógenos como êxtase, LSD. E eu acho que está crescendo, tá crescente esse processo da busca pelas drogas mesmo, do consumo. Você já teve droga oferecida em algum momento? Já. Amigos já chegaram para mim perguntando se eu conheço alguém que é êxtase, LSD. Tá muito fácil hoje em dia de achar, de comprar. E aí um brasileiro é condenado fora do Brasil e todo mundo está fazendo essa mobilização, a presidente pediu clemência, mas assim, e os daqui, porque ninguém nunca se preocupou. Mas gente que entende do assunto garante, ainda há muita esperança para acabar com esse grave problema dentro da nossa sociedade. A opinião é deste promotor de justiça que conhece de perto os riscos do envolvimento de jovens com o tráfico. A sociedade é muito materialista, tudo é muito consumível, tudo é muito descartável, né? E a droga, acho que acaba fazendo parte desse contexto todo, né? Atualmente tem sido difícil, né? Essa guerra contra as drogas, né? Eu acredito que ainda há a possibilidade desse controle, mas a sociedade precisa colaborar também, né? No Estado sozinho não vai vencer essa guerra, né, contra as drogas, né? A sociedade precisa caminhar junto com o Estado, né? Como é que seria essa participação da sociedade, na sua opinião? Acho que de diversas formas, né? Participando da elaboração das políticas públicas, participando de audiências públicas, né? E estimular a prática de esportes, a prática de atividades saudáveis. Praticante de skate, este professor de educação física também concorda que o esporte pode ser uma saída para evitar que mais jovens se envolvam com as drogas. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso ao esporte. E isso veio de uma forma bacana, realmente tira o pessoal das ruas, tira o pessoal das drogas, agora falta justamente o incentivo. E a família também é uma base bastante importante. A gente segue discutindo o uso de drogas aqui no Jornal da Manhã, porque cada vez mais tem crescido o número de jovens que experimentam drogas mais cedo e também com mais intensidade. E estudos mostram que pessoas com menos de 21 anos que experimentam drogas têm muito mais chances de se tornar um dependente. E aí ficam as perguntas: como funciona a ação das drogas no organismo para fazer tantos dependentes? A gente sabe que as drogas causam muitos problemas de saúde, mas quais são esses problemas? Para responder essas e outras questões, nós convidamos aqui para o nosso estúdio a médica psiquiatra Fabiana Neri. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Por que as drogas têm conseguido cada vez mais atingir os jovens? Os jovens são mais frágeis psicologicamente ou faltam estrutura familiar? Como é que funciona isso? Bom dia, Sudak, bom dia, Jéssica. É um pouquinho de cada coisa. A gente tem que entender que características específicas dessa faixa etária da adolescência predispõem o jovem a estar em mais contato com as substâncias psicoativas ou as drogas que a gente conhece como ilícitas. Então, características de personalidade como curiosidade, busca do novo, tendência ao desejo de transgredir. O desafio da turma, de ser aceito naquele grupo, também serve de incentivo?
Então, isso são questões específicas relacionadas à própria adolescência. Além disso, você tem questões fisiológicas, por exemplo, como a questão relacionada ao sistema inibitório, que se localiza numa parte específica do cérebro que ainda está em desenvolvimento durante a adolescência. Então, a capacidade de avaliar risco-benefício, de dizer não, de não seguir os impulsos imediatos, também está um pouco ainda menos desenvolvido do que no adulto. Isso também propicia que o jovem esteja mais em contato ou seja mais suscetível à experimentação da droga. E lembrar ainda que existe uma questão genética envolvida, que aí ninguém tem como saber quem tem esse padrão genético ou não, que seria uma alteração no centro responsável pelo prazer e pela recompensa, onde alguns indivíduos têm uma alteração desse sistema da recompensa que favoreceria, após uma experimentação do uso de uma substância, isso fosse reforçado por esse sistema cerebral e levasse mais potencialmente ao vício. Essa pessoa que tem essa propensão, como a senhora disse, na questão da recompensa, essa recompensa pode ser substituída, esse prazer da recompensa, pela atividade física, pelo convívio em família, ou vem especificamente das drogas? As drogas potencializam essa recompensa para que ele se torne um viciado? Para quem tem esse padrão genético, ou seja, essa predisposição ao uso de drogas, a recompensa induzida pela substância psicoativa é 1000 vezes maior do que num estímulo considerado normal ou do ambiente, como esporte, prazer, namoro, sair com os amigos. Então, isso é uma predisposição genética que deixa algumas pessoas, não necessariamente só o jovem, mas algumas pessoas mais predispostas. Então, o que a gente sempre diz é que vários fatores influenciam no uso, na experimentação, até chegar ao vício da droga. Que fatores seriam esses? Características de personalidade, fatores fisiológicos, genética, ambiente, é super importante o ambiente onde esse jovem ou adulto está inserido, mas também a própria característica da droga que é utilizada. Então, todos esses padrões juntos, eles interagem e podem levar ou não ao vício. O grande problema, a grande questão é como é que a gente sabe quem é a pessoa que vai usar uma única vez, que vai usar várias vezes ou vai se tornar dependente, se é um conjunto de fatores que interfere para esse desfecho. A nossa repórter Andréa Silva já participou aqui do Jornal da Manhã. Ela falou sobre a importância aí dos exercícios físicos, de fazer exercícios físicos acompanhado de um especialista, de um profissional da área de saúde. E ela está lá, tem uma pergunta para você, doutora. Pode falar, Andréa. Oi, doutora, bom dia. Inquietações de mãe, viu? Como é que a gente faz para perceber que a rebeldia, por exemplo, de um jovem é fruto apenas de uma característica mesmo da idade ou tem alguma influência negativa das drogas? Outro questionamento rapidinho. Tem mãe que fica muito desesperada, chora muito, parece que paralisa diante de um drama como esse. Outras pegam o garoto pelo braço e tomam alguma atitude. Qual é a dica da senhora? Como que a família reage numa situação dessa, doutora? Então, André, acho que você colocou as duas questões que mais afligem a família brasileira em relação a essa questão das drogas. A primeira questão é que é muito importante você observar uma mudança de padrão do seu filho ou do adolescente que você está convivendo. Então, é muito difícil dizer se tem algum tipo de comportamento específico que seria relacionado necessariamente à droga. Mas, de uma maneira geral, um sinal de alerta é mudança do padrão de comportamento. Seja porque aquele adolescente se tornou mais irritado, mais intempestivo, ou começou a ter prejuízo na escola, ou começou a se desenvolver de uma maneira diferente do que ele costumava se desenvolver. Isso é um sinal de alerta para que alguma coisa esteja acontecendo. Pode ser uma questão relacionada ao uso de drogas, pode ser uma questão relacionada a algum sintoma de ansiedade, depressão, mas é um sinal de alerta. E nesse momento os pais devem pedir ajuda não só a médicos, psicólogos e orientadores, mas também aos educadores, à escola. A escola é parte fundamental dessa avaliação. E respondendo à sua segunda questão, uma coisa fundamental é que o diálogo entre as famílias e os adolescentes deve ser um diálogo franco e aberto. Uma das coisas que é equivocada e que se observa muito na sociedade em geral é demonizar a droga é ruim. Na verdade, a sensação que o jovem tem é que a droga é muito boa. O que você tem que conversar não é simplesmente a droga é ruim, a droga tem sensações que lhe dão prazer e que são relaxantes, mas que a médio e longo prazo vão ter consequências importantes para a sua vida. Então, na verdade, é conscientizar o jovem sem simplesmente determinar se uma coisa é boa ou ruim. É tentar informar, explicar e ter um diálogo mais aberto e franco possível. Obrigado, André, por sua participação aí. E o que é mais difícil, doutora?
O que é mais difícil para os pais é justamente isso, tentar entender que eles têm que fazer parte dessa solução. Porque para o pai é muito difícil imaginar que um filho está se drogando e a gente não sabe, como pai, como lidar com isso. E eu tenho até uma pergunta também. O pai deve vasculhar as coisas do filho para ver se encontra drogas, mexer numa gaveta, no guarda-roupa? Deve buscar isso? Isso é uma coisa difícil da gente orientar, por quê? Porque isso mexe com confiança e o senso de preservação da privacidade, que o jovem tem isso muito forte. Então eu não recomendaria como primeira ação. Você conhece seu filho mais do que qualquer outra pessoa. Então você vai conseguir identificar se está havendo alguma mudança. Se ele ia bem na escola e começou a não ir bem, se ele deixou de andar com certos amigos e começou a andar com outras pessoas que você não conhece. Então essas observações. A grande questão é que a família tem que estar atenta a esse jovem. O jovem, por natureza, ele tem a questão de transgredir, de buscar o novo, de querer fazer o diferente, de se distanciar muitas vezes do modelo paterno que tem em casa. Mas além da tendência deles de se distanciarem do modelo, de alguma maneira eles também copiam modelos em casa. Então, você tem que, na verdade, dar o primeiro exemplo. Então, exigir que um jovem não tenha uma relação ruim com a bebida ou com o tabaco e você dentro de casa dá aquele tipo de exemplo, então o exemplo começa pela gente. Mas volto a bater nesse ponto, diálogo aberto e franco, sem simplesmente dizer a droga é ruim e ponto. Tem estudos que demonstram que campanhas escolares apenas baseadas na criminalização ou na repulsa em relação à droga não são suficientes. Ou seja, o pai tem que sempre ficar atento e, se não conseguir, busque ajuda também. Doutora Fabiana, muito obrigado por ter ajudado a gente aqui no Jornal da Manhã, nessa discussão que é sempre muito difícil. Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom dia.